Você já parou para perceber, entender ou pensar que nessa nossa jornada do conhecimento, do crescimento, da evolução, a gente passa por polaridades que às vezes que a gente acha que está tudo fluindo de acordo com o que a gente quer, com o que a gente está projetando, com o que a gente tem mentalizado, e as coisas vão e mudam completamente. As coisas dão guinadas. E eu comecei a pesquisar sobre isso para tentar entender o porquê. Se já que a nossa fé nos impulsiona, as leis do universo trabalham e conspiram para nós e por nós, se a lei da atração diz que quando a gente mentaliza algo, a gente consegue aquilo exatamente como a gente quer, por quê? Né? Se somos dominadores e operantes da nossa própria realidade, por que às vezes as coisas mudam? Porque nós somos co-criadores. Existe um poder que está acima de nós, né? Existe um Deus, um Criador, um Todo-Poderoso. Para mim, eu falo que é Deus, que é o meu Pai. Mas existe um Criador. E eu comecei a pesquisar sobre isso e eu comecei a entender. Talvez você nem concorde, porque cada um tem um jeito de visualizar isso também, né? Mas eu comecei a perceber que, como tudo coopera para o nosso bem, assim como está na Bíblia, lá diz que tudo coopera para o nosso bem. E se tudo coopera para o nosso bem, e tem uma outra passagem da Bíblia também que fala assim: o homem faz planos, mas a palavra certa, ou a resposta certa, ou o caminho certo vem do Senhor. Então Deus acaba no final nos direcionando e nos mostrando o que é o melhor pra gente. E eu tenho vivido, sabe, situações, tenho vivido pessoas que entram, que saem primeiro para outras entrarem, e situações que eu passo e que eu projetei de uma maneira e acontecem ainda melhor do que eu imaginei, eu visualizei. E eu fico refletindo por que disso, por que isso acontece, né? Por que dessa maneira? E lendo, né, em algumas matérias que falava sobre isso esse final de semana, falava assim, às vezes é necessário tudo sair, tudo ficar limpo, tudo ter espaço, tudo ser liberado para que o novo, para que o bom, para que o perfeito, para que o correto entre na sua vida. E quando eu pensei, e quando eu li isso, eu fiquei refletindo, sabe? Falei assim, caramba, é isso mesmo. É isso mesmo que acontece. Os dias a gente planeja os dias e óbvio que precisamos planejar, precisamos projetar tudo para que venha sair com perfeição, mas quando isso sai da nossa rota, que bom que saiu também, porque já que saiu é porque coisas grandes estão acontecendo, não estão para acontecer, já estão acontecendo, está tudo conspirando, está tudo entrando em conexão, está tudo se engatilhando, aquela engrenagem perfeita, sabe, que vai se juntando. É exatamente isso na nossa vida. Só que a grande maioria das pessoas, elas não tem essa noção. Elas só vão vivendo, elas só vão fazendo, elas só vão. Elas estão indo, elas estão indo. E a gente não, a gente que já está nesse processo do desenvolvimento, que a gente tenta entender, né? E olha que a gente nunca vai entender tudo, porque é tudo muito obscuro e complexo, né? A gente está tentando, a gente está na grande jornada do desenvolvimento. Eu estava conversando com um amigo daqui da comunidade, eu conheci ele no canal e hoje ele já é um amigo, o Francisco, e ele estava falando como é dolorido, sofrido e solitário essa jornada do conhecimento, do desenvolvimento, né? E realmente é. A gente passa por uma jornada que é única, porque a frequência muda, as pessoas saem, elas não podem estar com a gente, porque o que a gente vai receber e o que a gente vai viver, ou vai ter que ser pessoas muito certas para viver aquilo com a gente, ou a gente vai ter que viver aquilo sozinho, contemplar aquilo sozinho, porque é uma conquista nossa, é muito particular, muito individual, muito pessoal. Então, assim, não sofra. Se as coisas estão aparentemente em colapso e fora de sintonia, de sync, fora do que precisa ser, que a gente acha, né, que precisa ser, se isso não está acontecendo, isso, ainda calma. É porque ainda não é o tempo, ainda está acontecendo, as coisas estão se conectando ao nosso favor.
Só que isso também é dolorido, né? Assim como a jornada do desenvolvimento pessoal e do subconsciente é dolorido porque a gente não sabe, né? A gente tá ali fazendo a nossa parte, mas a gente não sabe exatamente como vai ser. A gente não tem o plano perfeito. A gente só tá ali nas tentativas, né? E isso é solitário, e é solitário mesmo, porque não tem como ser. Mas a gente precisa ter a grande noção e discernimento de viver o processo dia após dia, após hora, minuto após minuto. Ontem eu fui dormir muito feliz. Sabe quando a gente dorme feliz? Como se eu já estivesse vivendo, porque realmente já existe os meus planos e projetos concretos, mas eu ainda é como se eu já estivesse vivendo, ainda não tô. Ontem eu fui dormir muito feliz e agradecendo por coisas que estão acontecendo, que já estão acontecendo, que eu falei assim, caramba, isso está acontecendo mesmo. Isso é real. Coisas que eu planejei, projetei, que eu visualizei. E acontece, e está acontecendo, e aconteceu, e tem acontecido. Isso faz parte do despertar, né? A gente vivenciar isso. E a gente tem que viver com gosto, a gente tem que viver isso curtindo realmente o processo, curtindo realmente toda etapa. Eu tenho projetos para daqui a 3 meses que eu já estou visualizando ele e agradecendo como se já fosse, e porque é. Porque eu sou a autora operante e única da minha história. E se a coisa mudou e aparentemente não está acontecendo do jeito que eu quero aqui no 3D, é porque as coisas estão se conectando para acontecer e eu não tenho que me meter nisso. Essa parte da jornada não é minha, é do Criador. Eu tenho que deixar o universo fazer isso. A minha parte é viver da melhor forma, é vivenciar da melhor forma, é ser a melhor pessoa, tratar as pessoas bem. Eu tenho visto que as pessoas não têm tratado as outras bem, as pessoas não sabem o que elas querem, elas não sabem quem elas são, elas falam uma coisa no dia, elas mudam no outro, elas não têm o posicionamento, elas não têm atitude, uma palavra. A nossa palavra, a Bíblia diz que a nossa palavra precisa ser sim, sim ou não, não. Ou seja, a gente precisa saber o que a gente quer para dar um sim e sustentar ele, ou para dar um não e sustentá-lo também. Mas as pessoas estão batendo cabeça. Eu recebi convites de ir para festas daqui a uma semana, 15 dias. E hoje, olha que louco. Pessoas já me convidaram há semanas atrás para festas que iriam acontecer e hoje a gente perdeu o contato. Que loucura! As pessoas, elas não sabem o que querem. Eu não sei se elas vão pela emoção, vão pela euforia, vão pelo agora e depois as fichas caem, ou realmente elas estão perdidas. E eu acho muito interessante isso, que eu fico olhando e falei assim, caramba, as pessoas não sabem o que querem, elas não sabem quem são, elas não sabem qual é o rolê da vida delas, elas não têm um propósito. A gente vê quando a pessoa é vazia, quando a pessoa não tem um propósito de vida. Quando ela não tem um propósito para ser vivido, para ser alcançado, elas não têm sonhos. Elas vão vivendo um dia após o outro e vão fazendo. Elas não têm planejamento. E a gente não pode ser essas pessoas. Não podemos ser essas pessoas. Não podemos ter esse perfil. Porque a gente está evoluindo, a gente está crescendo, a gente está entendendo o que a gente quer para a nossa vida. A gente está entendendo como a gente quer se posicionar. Porque quando a gente sabe o que a gente quer, ninguém tira isso da gente. Ninguém. Mas a gente precisa entender o que a gente quer. A gente precisa entender o que a gente quer ser, para onde a gente quer ir, para onde a gente quer chegar. Só que as pessoas estão perdidas. E com isso, quando elas encontram pessoas que não estão no mesmo despertar que a gente, de evolução, elas ferem, elas machucam, elas magoam. Aí acabam tornando outras pessoas feridas também, que vão ferir. Por isso que o mundo está nesse colapso todo, né? Está nessa bateção de cabeça, porque as pessoas estão feridas, ferindo outras, e outras estão ferindo outras. E a gente que já está em outro patamar, que está num outro processo de evolução, que a gente realmente sabe o que a gente quer, a gente fica observando isso e fica assim, caramba, olha o que essas pessoas estão fazendo com elas. Olha como que tá essa energia delas.
Por isso é tão importante também, que eu sempre falo aqui no canal, que a gente precisa cuidar da nossa energia. Tanto com as pessoas que a gente se envolve, que a gente tem relação sexual, que a gente beija, que a gente toca, que a gente fala, que a gente conversa, que a gente se abre, que a gente troca energias de várias maneiras. A gente tem que ter esse cuidado. Com quem você está trocando as suas energias, com quem você está falando seus projetos e planos, cuidado. Porque a gente não sabe. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Olha aqui, que louco. E por que é enganoso? Porque nem o homem mesmo sabe o que ele quer. A gente tem visto isso. Então, se o coração do homem é enganoso, se a gente já sabe disso, se a Bíblia já orientou isso, a gente tem que ter respaldo, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cautela com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai se abrir, com quem a gente vai falar. O óbvio precisa ser dito. Tudo que eu tô falando aqui, todo mundo já falou em várias plataformas diferentes, vários livros diferentes, vários casos diferentes, mas o óbvio precisa ser dito. E cada vez mais. Porque a gente tá num processo que a gente tem que estar lembrando o tempo todo quem somos e para onde queremos ir. E o cuidado que a gente tem que ter ao redor disso, para que a gente não venha se ferir, para que a gente não venha se contaminar. A palavra da Bíblia também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Olha o cuidado que a gente tem que ter com a conversa, com o que a gente deixa entrar, com o vídeo que você assiste, com o que você está vendo, com o que você está falando, com o que você está cantando, com o que você está lendo. A gente tem que ter esse cuidado. É um cuidado real que a gente precisa ter, sabe? Porque no final das contas é a gente. É a gente e a gente, mais ninguém. No final das contas, a gente é responsável pelo que a gente está produzindo, pelo que a gente está fazendo, pelo que a gente está escolhendo, as nossas escolhas, os nossos planos e projetos. Somos responsáveis. Então, que hoje a gente venha iniciar essa semana mentalizando isso, sabe? Se você está vendo esse vídeo hoje, numa segunda-feira, que é o dia que eu estou gravando, que eu vou postar esse vídeo, que a gente venha ter essa energia, que a gente venha ser geradores de energias para colapsar ondas mesmo, para viver o sobrenatural mesmo, para não ferir e também não deixar que venham nos ferir, para que a gente venha entender que o que a pessoa faz tem totalmente a ver com ela e não conosco. A gente já sabe o que a gente quer. Nós já sabemos quem somos, nós já entendemos todo o processo. Agora existe muito marmanjo aí perdido. E se você é esse marmanjo perdido, acorda, ainda dá tempo. Não fira outras pessoas. Não fale, não prometa. Se você for prometer, se você for falar, cumpra. Como palavra de homem, como palavra de ser humano, como palavra de mulher. Palavra. Palavra está aí imposta para a gente cumprir. E quando tudo sai do contexto, a gente tem que entender o porquê saiu. Porque fomos covardes, porque fomos mau caráter, porque fomos infantis, porque fomos impulsivos, ou porque foi realmente o Criador que não permitiu para que coisas melhores acontecessem diante de nós. Existem várias opções, nada é uma receita de bolo perfeita que a gente vai seguir e acabou. Não, somos indivíduos, somos individuais e cada um tem um jeito de lidar. A gente só tem que entender e tentar ressignificar da melhor forma. Hoje tá parecendo aquele papo de comadre, né? Que a gente senta e fala, ai amiga, olha, aconteceu isso. Ai amiga, olha, o que tu acha disso? Aí a amiga vai falar, ah, não sei, eu acho isso. Não. A gente tá meio assim hoje. Tá nessa pegada de reflexão. E tem que ser assim. E eu quero que cada vez mais os vídeos desse canal sejam assim. Tanto porque vocês confiam tanto em mim, escrevem aí, jogam pro universo a vida de vocês, as causas de vocês, o que vocês vivem, vivenciaram, estão vivendo. Então que essa troca venha a ser genuína, sabe? Eu tô muito feliz. Tô muito feliz com a evolução desse canal. Eu tô muito feliz com a nossa jornada, com o que eu leio, com o que eu vejo, com o que eu escuto. E também com a minha vida, como tem sido essa jornada. Mesmo em meio às crises, a gente tem que agradecer. A gente tem que ter o coração grato. E eu acho que esse vídeo fala muito mais sobre isso, sabe? Vamos ter cuidado com tudo, com toda a nossa jornada,
pra gente contemplar realmente coisas boas. Beijo.